Veja no ICL Notícias, segunda edição. Maybe we can coordinate with other countries that are hit in the same way. Sinal amarelo para Lula. Depois de crise do Pix e inflação de alimentos, popularidade do governo despenca, diz Datafolha. E presidente sai pelo país e anuncia medidas a favor da economia popular. Estes remédios serão distribuídos gratuitamente para todo o povo brasileiro. Resposta a Trump. Whatever happens in the future, who knows? Lula diz que vai reagir à taxação do aço e cogita até fazer denúncia à Organização Mundial do Comércio. Nós vamos reagir comercialmente ou vamos denunciar na Organização do Comércio. Golpismo ou censura? Após ouvir STF, CPMI do golpe e Jair Bolsonaro, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, encerra a visita ao Brasil. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Nós estamos ao vivo nos canais do ICL, na Pop TV do Rio Grande do Sul e também no canal A Voz Trabalhadora. Hoje vamos trazer a pesquisa Datafolha que mostra uma queda de popularidade do presidente Lula. Vamos conversar também sobre os anúncios positivos do governo Lula, que fala cada vez mais em reeleição. Também vamos falar sobre as reuniões da OEA, que está em missão no Brasil para fiscalizar a liberdade de expressão. E sobre isso, a gente conversa com o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, o Rogério Sotile, que participou de uma dessas reuniões. E sexta-feira também é dia de Luiz Nassif aqui no N2 e nós vamos repercutir com ele essa taxação, dos Estados Unidos para o resto do mundo. É a política da taxação de Donald Trump, né, Rodrigo? Boa noite para você. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico, e todas e todos que nos ouvem. O grande destaque do dia é essa pesquisa da Datafolha, que mostra uma queda significativa da popularidade do Lula, que já havia sido mostrado em outras pesquisas dessa semana. O Datafolha me chama a atenção que é uma queda mais acentuada do que a Atlas e a Quest, né? Mas a tendência é a mesma. É o Lula, agora está aparecendo em números aquilo que a gente sentiu. Em dezembro, aquela história do mercado, do dólar e depois o Pix. Acho que o maior estrago veio com o Pix e o preço dos alimentos. E tudo isso, né, Chico, eu acho que essa seria a explicação, aparece na pesquisa da Datafolha de hoje. Nós vamos daqui a pouco desdobrar, mostrar todos os gráficos e analisar isso tudo também. Eu acho que por conta disso é que o Lula já está na estrada. Porque, não que assim, ele tenha recebido esse Datafolha, mas ele vem acompanhando a queda, né? A queda vem sendo pesada, por isso que ele tentou retomar o caminho que o fazia renascer em momentos que parecia enterrado. Como no tempo do Mensalão e outros períodos bem críticos, né? Mas agora acho que a Fênix vai ter que ser uma jararaca, mais do que fênix, tem que ser a jararaca que sai das cinzas e consegue dar a volta por cima. Um momento difícil do governo, mas já tem esse fato de já estar na estrada, não ficar mais ali naqueles filminhos dando comida para jabuti. Aqueles filminhos internos, eu acho que não... Aquilo lá era morte. Aquilo não sai de Lula no quintal, ali parece que você está aposentado. Exatamente. Roberto, eu diria... Não mostra força nenhuma também. Tem que ser Lula da rua, da estrada, do palanque. Eu acho combate, né? Essa fotografia que o Datafolha mostra hoje é a foto de um mês atrás. É a foto do Lula que tinha apanhado no mercado financeiro em dezembro e tinha apanhado por causa da crise do Pix, que sangrou em praça pública aí durante vários dias. Então, esses números de hoje refletem o Lula de 2 meses de dificuldades. O Lula que está na rua hoje é o Lula que está correndo já atrás de uma recuperação. Um colega nosso da equipe aqui conversou em off com gente lá de dentro do governo e que disse o seguinte, que os resultados do Datafolha já estavam precificados, entre aspas, pela equipe, não pegaram ninguém do governo de surpresa. Já tinham aparecido nos trackings internos, nos levantamentos internos da nova equipe montada
pelo Sidônio Palmeira. Então eles já estavam percebendo, e por isso estão tirando o Lula do palácio, colocando em entrevista, porque já tinham percebido nos trackings essa queda. Mas daqui a pouco a gente vai trazer todos os números e todas essas análises para a nossa audiência, para a nossa comunidade aqui acompanhar. Roberta? Boa, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa pesquisa. Eu porque só diz que queria Lula... lembrar, Roberta, a morte do grande Cacá Diegues, né? O homem de Bye Bye Brasil, o homem que soube levar para o cinema algo parecido com o que a gente chama de Brasil, brasilidade, está tudo lá. O homem que em plena ditadura coloca o José Wilker, ou Wilker, como depende da pronúncia, e a Beto Faria na caravana Holiday e conta a história do país. Nordeste, o Nordeste nevando, a Transamazônica, esse era o grande Cacá Diegues. Eu lembro muito de Orfeu, né? E Chica da Silva, que eu sou apaixonada. Filmaço, né? Sou apaixonada. Grande Cacá Diegues, viveu mais de 80 anos, deixa uma obra... O Chica da Silva, ele teve o dobro do público que a gente admira agora do Ainda Estamos Aqui. O Chica da Silva passou dos 8 milhões. Que coisa. Isso quantos anos atrás? 30 anos, 40 anos? Se a gente admira, né, o feito, que é um grande feito do Ainda Estamos Aqui. 76, Chica da Silva, né? Mas o Chica da Silva, ele é uma das grandes bilheterias do Brasil, no tempo do cinema de rua, cinema popular para valer, e o Cacá Diegues conseguia juntar essas multidões dentro do cinema. Grande Zezé Mota. Muito bem. Muito bom. Muito bem lembrado também. Bye Bye Brasil, Chica da Silva e outras obras do Cacá Diegues que se foi. Gente, antes de falar da pesquisa em que aparece a queda de popularidade, a nossa manchete de hoje, sinal amarelo, alerta no Planalto, tudo isso é verdade. Mas é verdade também que tem alerta do lado bolsonarista. Começaram a soar as sirenes, indicando que vem denúncia criminal contra o Bolsonaro. Matéria de hoje da Mônica Bergamo, nossa colega, colunista da Folha de São Paulo, trouxe detalhes, inclusive, sobre a denúncia. Manchete: Gonê já finaliza a denúncia contra Bolsonaro e crimes apontados podem chegar a 28 anos de prisão. Então, está pronta a denúncia e, pela denúncia, o Gonê indica condenação e 28 anos de cana para Jair Bolsonaro. Quando vai ser apresentada a denúncia? Então vamos assim, só para retomar. Polícia Federal fez o relatório, 40 indiciados, né, Roberta? Bolsonaro e mais 39. Agora vem a segunda fase, denúncia do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, Gonê. A hora que ele apresentar, o Supremo tem que primeiro dizer, não, aceito a denúncia. E depois inicia-se a fase do julgamento, com defesa, etc, etc, né? Quando vai ser apresentada a denúncia? Tudo indica que semana que vem. Terça ou quarta-feira da semana que vem, a gente deve ter a denúncia contra o Jair Bolsonaro batendo as portas do Supremo Tribunal Federal, né? A gente já sabe que esta denúncia vai ser fatiada, Roberta. Carolina Brígido já explicou para a gente, nossa nova colunista aqui no ICL, ontem ela esteve por aqui, tanto no N1 como no N2, tem explicado, ela é especializada em cobertura, né, do judiciário. A denúncia vai ser fatiada. Não vão ser os 40 denunciados de uma vez. O Gonê deve fazer isso por grupos. E esse primeiro grupo, a primeira fatia, vamos dizer assim, apresentada pelo Gonê, deve incluir Jair Bolsonaro e os comandantes. General Heleno, General Braga Neto, não sei se o General Mário Fernandes dos que desprezo, porque esse talvez fique para a parte dos operacionais, né? Ele comandou aquele grupo mais operacional. Nessa primeira fase devem estar os comandantes políticos da tentativa de golpe que começou em 2022 e teve o desfecho trágico ali, né, em 8 de janeiro de 2023. Só não foi mais trágico porque houve reação das instituições. Então, denúncia fatiada, a primeira fatia deve vir semana que vem e, segundo a Mônica Bergamo, uma denúncia que pode levar o Bolsonaro a 28 anos de cadeia. Vamos lembrar que os executores, a turma que foi lá quebrar tudo, na média 17 anos, né, Chico? Alguns pegaram um pouco menos, outros um pouquinho mais, na média 17 anos. E agora a gente entende melhor por que o Zé Múcio, que é ministro do Lula, mas que é o ministro da Defesa, o interlocutor dos militares, foi outro dia para a televisão falar, não, essas penas para os executores, coitados, são muito altas, tem que baixar essas penas. Porque imagina, se os executores, quem quebrou tudo, toma 17 anos, o Bolsonaro vai pegar 28. O Heleno, o Braga Neto, 27.
né? Então, o Múcio está fazendo uma força para baixar, ver se o STF revisa as penas anteriores, para que essas penas agora também possam ser proporcionalmente menores. É isso que está em jogo. A gente começa a entender melhor o jogo do Zé Múcio pedindo que baixe as penas. Bom, vai entrar então em cena o julgamento do Bolsonaro. Isso deve começar a partir da semana que vem. E o Bolsonaro não está parado, hein, gente? O Bolsonaro segue articulando, apesar de estar às portas da denúncia, segue falando com vários atores. Teve um encontro com o Kassab, a gente ficou sabendo hoje, né, Chico? Encontro, dizem, secreto, não publicou foto, não publicou nada. Encontro no Palácio, aqui em São Paulo, para articular a direita. E a conversa Bolsonaro-Kassab tem a ver com essa queda de popularidade do Lula, tentar unificar a direita, a extrema-direita, com uma candidatura só, né, que poderia ser o Tarcísio, porque o Bolsonaro diz assim, não, se eu sentir que estou sendo abandonado, não faço acordo com ninguém, eu vou lançar um filho meu, a Michele, e vocês saem com outros candidatos, e aí isso facilita a vida do Lula, se a direita vier rachada. O que o Kassab e o Bolsonaro devem estar conversando é como unificar a direita, o centrão, e a extrema-direita do Bolsonaro, do Tarcísio e dos generais. Enquanto isso tudo acontece, o presidente Lula, como a gente disse aqui no começo, saiu o Brasil afora, né? Não é a caravana Holiday, como é que é a caravana Holiday, mas é por aí. É por aí, a caravana Holiday do Lula, né? Saiu essa semana, falou com o rádio de Minas, da Bahia, isso foi na semana passada. Essa semana ele falou com a turma lá no norte, né? Pará, Amapá, conversou com prefeitos, uma super reunião com prefeitos, e hoje voltou a falar em reeleição, né? E falou que se sentir que a saúde está boa, ele vai sim para a reeleição. Acho que foi a primeira vez que ele disse isso com todas as letras. É. Então, apesar de queda na popularidade, o Lula está indo para cima, porque se ele baixar a cabeça, agora baixar a guarda, o governo acaba antes da hora. Então, ele tem que se manter firme, forte e competitivo, como está competitivo. Nós vamos falar já sobre isso. Queda de popularidade, o Lula teve também lá no primeiríssimo mandato, 2005, 2006, com o mensalão. Eu tinha colegas jornalistas experientes que diziam, Lula está morto, nem vai para a eleição em 2006, está derrotado pelo mensalão, não tem chance para ele. Foi para a eleição e ganhou. O quadro agora é diferente, a economia está numa situação mais complicada, né? O país tem uma extrema-direita muito mais mobilizada, mas queda de popularidade não significa que o presidente não vai chegar forte para 2026. O Bolsonaro, a essa altura, estava também com a popularidade baixa e chegou a 2022 dando muito trabalho. Perdeu por 2 pontos, nem isso, né? Por 2 milhões de votos. Então, a gente tem que levar isso em conta. O Lula em ofensiva de comunicação, falando. E hoje lançou um programa, e acho que é isso que tem que fazer, tem que ter marcas mais populares. A Farmácia Popular, ampliando esse programa da Farmácia Popular. Em entrevista lá no Pará, no norte do Brasil, Lula destacou a ampliação do Farmácia Popular a partir de 2023? Não pode ser. Sim, que começou em 2023 e que vai se ampliar agora em 2025. Né? Quem apareceu para faturar junto com o Lula nessa história da Farmácia Popular foi o Geraldo Alckmin. O vice, é curioso porque não é a área dele. Bom, ele é médico, mas no governo ele é ministro da Indústria, do Comércio, né? Não é o ministro da Saúde. Mas ele fez uma postagem colocando Lula e a ministra Nízia Trindade em primeiro plano, mas olha o Alckmin ali. Colocou até o jaleco de médico, Chico. E ele colocou a Nízia porque para não dar motivo de fofoca de que ele poderia ir para a saúde na reforma. Que tem essa fofoca também, né? Mas olha só... O Alckmin, desde o começo do governo, tem até surpreendido, né? Porque ele é meio discreto, mas ele tem sabido, por ter bons assessores também, usar as redes sociais, né? Foi dos primeiros a usar. Vocês pediram e nós cuidamos disso, né? E aí ele vem falar justamente da ampliação do Farmácia Popular. Lembrando que o Alckmin é o vice do Lula, é o ministro da Indústria e Comércio, é médico, ex-governador de São Paulo. Estaria junto com o Lula numa chapa em 2026 de novo? Tem uma disputa aí, Roberta. Tem gente do MDB querendo tirar o Alckmin da chapa e colocar um MDBista, que seria o Helder Barbalho, estado onde o Lula está, do Pará. O Helder Barbalho é do Pará e o Lula está lá no Pará. Então tem uma disputa PSB-Alckmin e MDB para ver quem é que fica na chapa
com o Lula. Isso ainda está acontecendo e vai ter desdobramentos ao longo das próximas semanas. A pergunta que eu fico fazendo também é se lançou para farmácia, para remédio, tem que fazer alguma coisa para alimento. É urgente isso. Uma das causas de queda de popularidade do Lula é a sensação, que não é sensação, é verdadeira, de aumento de preço de comida. Ah, mas no governo do Bolsonaro aumentou até mais. É verdade. Os bolsonaristas mentem quando dizem, com o Bolsonaro a comida era barata. Não, com o Bolsonaro tinha fila do osso. Mas com o Lula a situação também não está fácil. Teve aumento de comida, aumento do preço dos alimentos. Não tem que lançar um armazém popular, garantir, ter algum tipo de política de preço para garantir a cesta básica com preços mais controlados? Eu sei que o Lula não é muito do intervencionismo profundo, né? Ele prefere saídas negociadas. Senão vem, tá querendo, que nem na época do Sarney, né? O boi, lembra? Tinha coisa, taxar o boi gordo, não sei o quê. Né? Os fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney. O Romeu Tuma chegou a pegar boi no pasto. Com a equipe dele no pasto. Para tentar vender por preço mais barato. Isso era o desespero, porque era o plano cruzado. Mas não dá certo também. Então, o Lula está conversando com os empresários, mas tem que tomar alguma atitude mais concreta. Por quê? Porque tem que responder o que aconteceu hoje, que é, como eu disse, um retrato desses 2 meses do Lula apanhando, sem parar. Datafolha, vamos colocar a manchete aqui, daqui a pouco nós vamos trazer todos os gráficos, a Roberta vai trazer para a gente também. Mas, por enquanto, o destaque aqui da principal manchete mostrando a queda de popularidade do Lula está aí. Saiu agora no fim da tarde, 4 horas, 5 horas da tarde. Datafolha, aprovação de Lula desaba para 24%, é a pior de todos os seus mandatos. Isso aqui é o ótimo bom, tá, gente? Quando pergunta, o governo é ótimo, bom, regular ou ruim, péssimo? Só 24% dizem que é ótimo, bom. Caiu 11 pontos, Roberta, em 2 meses. Há 2 meses atrás estava em 35% de ótimo, bom. Estava num patamar muito mais tranquilo para o Lula. Caiu de 35 para 24 e o ruim, péssimo agora está em 41. Então abriu a boca do jacaré, aumentando a desaprovação ao Lula. Bom, Datafolha, será que estão exagerando? Não, olha, outras 2 pesquisas saíram nos últimos dias. A Quest e a Atlas deram também queda de popularidade do Lula. Não tão grande, é verdade, hein? A Atlas deu uma queda de popularidade, mas não tão grande. E a Quest também. Então, queda de popularidade, isso é um fato. Não brigamos com fato aqui, hein, gente? Sim. Não brigamos com fato. Tem queda de popularidade, aparece isso em todos os institutos, inclusive nas pesquisas internas do governo. Então, isso é um fato. E em vários estratos, queda de popularidade no Nordeste, entre os mais pobres, entre o público que votou no Lula, né? Tem uma queda geral na aprovação de ótimo bom para o Lula. Mas o que chama a atenção? E a gente tem também que fazer só uma ponderação. Isso quer dizer que o Lula está fora do jogo? Não. Tanto que ele hoje falou que vai ser candidato se a saúde permitir. E ele ganha? Olha, o Datafolha não fez a pesquisa de cenário eleitoral. Lula contra Bolsonaro, Lula contra Tarcísio. O Datafolha não. Mas outras pesquisas que saíram essa semana, a Atlas, por exemplo, pesquisou. Como é que seria? Lula contra Tarcísio. Empate técnico com vantagem para o Lula. Lula contra Bolsonaro. Vitória de Lula. Lula contra Caiado. Vitória de Lula. Lula contra Eduardo Bolsonaro. Vitória de Lula. Então o Lula, apesar da queda na popularidade, continua competitivo, segundo outras pesquisas feitas essa semana. Eu destaco especialmente a pesquisa Atlas. Não é para passar pano, não é para dizer, então está tudo bem. Não está tudo bem. Sinal amarelo, sinal de alerta no Palácio do Planalto. Mas o Lula continua competitivo e um outro fato do dia. Falou que é candidato. E um outro fato do dia. Está na rua, saiu do Palácio, a comunicação mudou. Pode ser que recupere uma parte dessa popularidade. Não adianta só comunicação. Tem que cair preço de alimento, tem que enfrentar melhor as mentiras dos bolsonaristas e tem que sair desses filminhos que parecia que estava aposentado, brincando de aposentadoria no fundo do Palácio da Alvorada. Acho que essa fase não dá mais. Não. Tem que ir para o combate, senão perde antes de entrar em campo em 2026. Não é motivo para desespero, mas de sinal de alerta, sim. E a gente tem que encarar isso de frente, né, Roberta? É isso. É isso aí. Temos que encarar de frente. Temos aqui 1 ano e 10 meses ali de mandato, né? Isso. 1 ano e 10 meses. Correr atrás. Olha, a avaliação positiva do presidente Lula, ela desabou, como o Rodrigo estava contando, na pesquisa Datafolha divulgada hoje. A aprovação caiu 11 pontos percentuais
e chegou a 24%, o menor patamar de todos os governos Lula. Além disso, agora são 41% dos entrevistados que acham o governo ruim ou péssimo. Vamos dar uma olhadinha, né, de como está a evolução da avaliação do presidente Lula de dezembro do ano passado para cá. Olha, o gráfico já está na tela? Vamos lá. A avaliação do governo Lula de ótimo e bom, tá? Eram 35% e caiu para 24%. A avaliação do governo Lula sobre regular, 29% a gente tinha em dezembro e agora são 32% que avaliam, né, o governo como regular. Ruim ou péssimo eram 34% e saltou para 41%. Não sabem, de 1% para 2%. O fato que a gente traz aqui é que a aprovação do governo Lula é a pior, né, de todos os seus mandatos. Sem dúvida. De acordo com o Datafolha também. E isso tem uma consequência também imediata, uma consequência política que é ruim para o governo, para o Lula, que é o governo que está à beira de uma reforma administrativa e que tem também várias pelejas pela frente com o Congresso. Se o governo está enfraquecido com a sua imagem perante a população, na negociação o governo vai ter que ceder mais. Então, eu vejo que essa reforma administrativa, por exemplo, ela já vai ter mais cara de frente ampla de 2026 do que de uma reforma administrativa de rotina. Ela já vai embutir as negociações de campanha eleitoral de 2026. Tem que ser uma reforma de gente grande. Ela já vai ser uma reforma mais profissional. Não vai ser só colocar Glaze em Planalto, vai ser né? mais séria. O jogo passa a ser mais sério. Quem vai gritar por ter mais espaço é quem já começa a negociar 2026. Então, é o Lula mais fraco nesse sentido, dessa negociação agora. É um PT mais fraco também nessa negociação. Abre-se um campo enorme para uma frente ampla já desde então. A pergunta, Chico, já desde agora. Frente ampla. O Kassab vai querer estar nessa frente ampla ou o Kassab dá sinais de que quer passar para o lado do Bolsonaro e para a direita e sobraria o MDB do lado de cá do Lula? Olha, o Kassab, no que ele torna público, ele é mais da moita do que da voz, do que do on, né? Na moita, somando os recados que ele manda da moita e alguma declaraçãozinha outra, como numa entrevista recente para o Globo, ele não quer, por exemplo, que o Tarcísio saia agora. Para presidente. Que seria, até então, o único candidato forte da direita que teria, né? Eu considero a lei, então eu considero que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Porque vamos obedecer minimamente a lei, né? Então, a minha conta é tirando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está inelegível. Se for condenado pelo STF, que deve ser no final do ano, nem tempo para aquela anistia fajuta. Vai ter. Dos 2 anos vai ter. Mas, Chico, eu posso botar só? Estou só ajudando aqui para a gente fazer sim, diálogo. Vamos provocando. Lá, assim, então, digamos, o Lula mais fraco, Bolsonaro inelegível. Será que o Tarcísio não vai rever e o Kassab? Opa, será que não é hora da gente sair agora em 2026 para ocupar esse espaço? E se não for o Tarcísio, quem é que vai ocupar esse espaço se é verdade que o Lula pode chegar um pouco mais fraco em 2026? Não tem espaço, o espaço é do Tarcísio, mas tem um risco. Tem um risco. Você deixa o governo de São Paulo, que é quase certo, que continua mesmo vendendo tudo de São Paulo, continua em popularidade alta, mesmo estando todo mundo afogado todo dia aqui, sem ninguém resolver nada, mas continua com a popularidade alta, é um risco ele se antecipar. Isso o Kassab não quer. Entendi. O Kassab quer ser vice do Tarcísio para governador e virar governador. Perfeito. Que é a única chance do Kassab virar governador. Então, o xadrez Ora, o buraco que tem, e sempre vai ter, desde que o Bolsonaro foi eleito, vamos ter essa candidatura, esse buraco grande para ser ocupado pela extrema-direita, eu acho que cresce também o perigo dos aventureiros, dos grandes aventureiros. Da extrema-direita mesmo. Pablo Marçal. Gustavo Lima. Gustavo Lima, não sei. Ele andou conversando, teve um encontro Pablo Marçal e Gustavo Lima.
para tentar um acordo que vire que os dois são fortes. A frente ampla da loucura. Do delírio. Do delírio extremado do coach, assim. Mas a gente sabe que é forte. Se você tem Bolsonaro inelegível e se você tem o Lula enfraquecido, está aberta a porta do inferno. Há uma oportunidade grande aí. Não tem espaço vazio na política. Alguém vai ocupar esse espaço. Vai ocupar. E olha, confiante nas medidas que pretende anunciar ainda este ano, como essa novidade, né, da farmácia popular que já foi confirmada, Lula disse em entrevista que, se tiver saúde, pode ser candidato à reeleição em 2026. A afirmação foi feita hoje pela manhã em entrevista à Rádio Clube do Pará, antes da divulgação da pesquisa Datafolha. Se eu vou ser candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos, eu tenho que ter consciência comigo mesmo. Eu não posso mentir para ninguém, e muito menos para mim. Sabe, se eu tiver com 100% de saúde, se eu tiver com a energia que eu tenho hoje, inclusive de cabeça limpa, sabe por quê? Eu caí um tombo, machuquei a cabeça e eu fiz um tratamento, limpei minha cabeça, tirei tudo que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa agora. Só ficou coisa boa e pensamento positivo. Então, é esse país, sabe, que a gente vai discutir em 2026. Se eu estiver legal e achar que eu posso ser candidato, eu posso ser candidato. Mas não é a minha prioridade agora. E Lula sair candidato ou não também influencia completamente da estratégia de quem pretende se candidatar, né? Os outros, né? Exatamente. Bem lembrado, Roberta, muda tudo. Isso também é muito importante. Então ele se manter ali e dizer, não, eu vou ser... Porque é isso que o Chico falou. Né? Se ele dá sinal de que ele não vai ser, o projeto Tarcísio se antecipa. Porque daí o risco fica menor para o Tarcísio. Agora, o Tarcísio enfrentar o Lula pode virar um Dória, que tentou tudo ou nada e ficou sem nada. Né? O Dória queria ser candidato a presidente, largou São Paulo, ficou sem São Paulo e ficou sem candidatura a presidente. Sorvete sem picolé. É isso aí. E aí também o Tarcísio tem que contar com a bondade do Bolsonaro, que com o seu ego gigante quer manter alguém da família candidato de todo jeito. Sim. Ou Eduardo, ou Flávio, ou qualquer um daqueles lá. Então teria que contar com essa compreensão de Jair Bolsonaro. Mas quem sabe, num acordo que o beneficie, diminua pelo menos o tamanho da pena, um indulto. Tem uma anistia fajuta, a promessa de indulto do próprio Tarcísio para tirar ele da cadeia depois, talvez isso influencie. Mas eu creio que não. Ele não vai jogar isso fora, vai ficar no palácio, na sombra do Palácio dos Bandeirantes. Porque, veja, eu não quero ficar dando destaque para esses números, porque hoje realmente o foco caiu a popularidade do Lula. Caiu e caiu. Sim. Agora, quando você vai lá para a pesquisa Atlas e ela diz, e se ficar Lula contra Tarcísio? O Lula está um pouco na frente do Tarcísio, apesar de toda essa crise que ele está vivendo. Aí você vai dizer, mas o Tarcísio é menos conhecido nacionalmente, é fato. Mas o Lula 47, Tarcísio 45, depois eu vou buscar o número exato aqui, mas quase um empate técnico com o Lula na frente. Não é que o Tarcísio está nadando de braçada. Então, hoje, com o Lula no pior momento, o Tarcísio não tem certeza, se sair candidato, se vai ter chance de ganhar ou não. Então, eu acho que está um cenário muito mais aberto para um aventureiro que fala, não tenho nada a perder, vou enfrentar o Lula. Sim. Né? Do que um Tarcísio que tem o governo de São Paulo na mão. É um cenário complicado para a direita também. Isso joga a favor do Lula. É um baita xadrez. Né? É um xadrez danado. Mas essa candidatura da aventura, eu acho que ela está gigante no momento, sabe? Acho que a gente vai ter ela bem mais presente numa próxima pesquisa. Não sei se com o coach ou com o cantor, um dos dois estarão fora. Cada vez que você fala coach, eu acho que você está falando do Cocho. O coach é o Marçal, né? Ricardo Cocho Ricardo Cocho é Deus da reportagem, pelo amor de Deus. O coach é o Marçal. É o Paulo Marçal. E para reverter esse quadro apontado pelo Datafolha, o governo Lula anunciou uma medida de grande impacto entre os mais pobres. É que todos os 41 remédios de uso contínuo do programa Farmácia Popular agora vão ser distribuídos de graça. E além da gratuidade, para medicamentos, para tratamentos de diabetes e pressão alta, as farmácias também vão oferecer fraldas geriátricas de graça
isso para quem precisa. Não estava. A fralda geriátrica era algo que não estava ainda no farmácia popular, né? E a medida foi anunciada hoje pela ministra da Saúde, Anísia Trindade, e comentada hoje pelo presidente Lula durante a entrevista à Rádio Clube do Pará. Vamos lá. Todos os remédios que a farmácia popular entrega para pessoas que têm o uso do remédio continuado, aqueles que a pessoa precisa... Remédio para pressão, remédio para diabetes. Ou seja, se tem que tomar obrigatoriamente, esses remédios serão distribuídos gratuitamente para todo o povo brasileiro. É uma medida de impacto. Grande, então, né? O Lula está no jogo, né, Chico? Sim, não dá. Eu não vou fazer como a Isto É, que pediu falência essa semana, que postou, olha eu com cabeça de internet, que publicou aquela capa, acabou. Imagina, isso é muito irônico. A Isto É botou pro Lula e falou acabou. E quem acabou foi a Isto É. Então por isso que eu não vou aqui meter a besta, a profeta, e dizer que Lula tá fora, que não tá mesmo. Não tá mesmo. A jararaca estribucha e vai para cima. Assim como o Bolsonaro não estava fora, mesmo com a queda de popularidade, com pandemia, com todo absurdo que ele fez na pandemia. Então, vamos aguardar. O jogo está sendo jogado nesse momento e eu diria que o pior momento do Lula já passou. Ele já voltou para a ofensiva. Ele estava muito na defensiva mesmo e sem colocar o time dele em campo. Agora, precisa ter uma marca, Roberto, né? Precisa ter uma marca. A marca tem que ser isenção para quem ganha até 5 mil. Isso, se for aprovado, só vai ser sentido o ano que vem. Precisa ser aprovado. Só aprova se tiver alguma força no Congresso. E alguma reação em relação aos alimentos. Né? Tem urgente. Isso é o mais urgente. R$8 o pé de alface. Isso. Não. Preço de alimentos é essencial. E eu acho até bom que seja, no sentido de a economia volta a valer numa eleição. Sim. Não vamos ficar discutindo o delírio da Damares, banheiro unissex, sabe? Uma Bíblia que está na cabeça só da extrema-direita. Vamos conversar sobre economia, sobre política. Eu acho interessantíssimo que seja por aí o jogo. A extrema-direita resolveu jogar o jogo na economia, e não mais nos costumes, né, como eles diziam. Que é o que está pegando, né? Tá pegando. A ida ao supermercado, a feira, enfim. É o poder de... a feira que está decidindo bastante agora a eleição. Vamos chamar nosso convidado, Rogério Sotile, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Rogério, está por aí? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse fim de tarde. Muita chuva. Muita chuva, Rogério. Para quem está em São Paulo, realmente muita chuva. Vamos lá, né? Porque o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, o Pedro Vaca, encerrou hoje a sua visita ao Brasil. Ele veio depois da OEA receber denúncias de abusos contra jornalistas e disseminação de fake news feitas por entidades da sociedade civil, que, olha só, se juntaram às denúncias feitas também por bolsonaristas. Isso sobre o que seria a falta de liberdade de expressão ou censura aqui no Brasil. A agenda do representante da OEA essa semana foi bem eclética, gente. Vem comigo nessa agenda. Na segunda, ele esteve no STF. A gente está vendo a foto aí da reunião. Aí, depois, na terça, ele esteve com parlamentares bolsonaristas. A gente vê aí na foto a Zambelli, a Bia Kicis, o Van Hatten. Essa foi a reunião de terça-feira. Muito bem. Na quarta-feira, ele esteve com parlamentares da CPMI do golpe. A gente vai ver as fotos aí. Pessoal mais progressista, né? Jandira Fegali. Exatamente. Então, ele conversou com os bolsonaristas e depois conversou com quem ali tratou da CPI do golpe, que foi uma CPI muito séria. Elisiane Gama. Com a relatora Elisiane Gama. Muito bem. Está acompanhando essa agenda? Ontem, ele esteve com o Jair Bolsonaro. Exatamente, com o ex-presidente da República. E hoje esteve com representantes da sociedade civil, entre eles o Instituto Vladimir Herzog. E aí, Rogério, você que participou dessa reunião, conta pra gente como é que foi a conversa com o representante da OEA e o que você sentiu dele, principalmente, porque há controvérsias, né, nos discursos ali apresentados, principalmente pelos jornalistas. Bom, boa noite, boa tarde, bom final de tarde, né? Bom, primeiro assim, um esclarecimento. Eu estive na reunião com o relator, foi na reunião de ontem, de quarta-feira,
acompanhando a senadora Elisiane Gama, o senador Humberto Costa, a deputada Jandira Fegali e o deputado Henrique Vieira. Né? Eles me convidaram para acompanhar, porque o Instituto Vladimir Herzog faz parte de toda uma articulação em defesa da democracia, quando nós estivemos nos Estados Unidos e depois no Chile, articulando uma rede internacional de parlamentares em defesa da democracia. Vamos agora para a Europa e para a Argentina também. Hoje, na reunião, o Instituto Vladimir Herzog era um dos autores da petição, do pedido de audiência, junto com outras organizações, também acompanhou essa reunião com o relator Pedro Vaca. Mas quem esteve lá foi o nosso coordenador de jornalismo, o Juliano Galli. Mas tanto no acompanhamento da reunião de quarta-feira quanto a de hoje, eu tenho todo o relato com o Juliano, né? Elas foram muito parecidas, muito semelhantes. Mas, em primeiro lugar, é importante esclarecer um ponto, né? Até para se contrapor o movimento, né, dos bolsonaristas, dos parlamentares de extrema-direita, em que eles tentaram roubar, né, o protagonismo da vinda do relator para o Brasil, dizendo que o relator veio porque eles denunciaram a censura no Brasil, o fim da democracia, a perseguição e assim por diante. Não é verdade. O relator veio para o Brasil a convite do Itamaraty, justamente para fazer uma visita às instituições brasileiras e poder ouvir as organizações também sobre violência contra jornalistas, assédio judicial, porque o Brasil ainda continua sendo um dos países que mais comete violência contra jornalistas no mundo. Né? Então ele fez esse convite. Ele também aproveitou porque o Instituto Vladimir Herzog, junto com outras organizações, fizeram um pedido em agosto para fazer uma audiência pública na UEA, na CID, em Washington, o ano passado. E depois ele recebeu também a visita de uns parlamentares bolsonaristas na mesma direção. Como teve o convite do Itamaraty, então ele aproveitou fazer isso. Então, assim, primeiro é colocar isso no lugar, porque é importante, né? Ele não veio aqui para atender o apelo dos bolsonaristas, mas veio para fazer, né, uma escuta importante. A UEA tem um grande objetivo, precisa ajudar os países. Esse é o objetivo da UEA. Para ajudar os países, ela faz uma escuta dos diversos atores sobre determinada situação, no caso, a liberdade de expressão. Né? E depois oferece um relatório com recomendações. Né? Esse relatório pode demorar 1 ano, 2 anos e às vezes até mais. Bom, eu estou achando muito importante a vinda do relator para o Brasil, por vários motivos. Né? Primeiro, porque no momento em que os organismos multilaterais são enfraquecidos pela eleição do Trump, pelos movimentos de extrema-direita do mundo todo, que querem destruir esses organismos multilaterais, né, agora está sendo dado importância, inclusive, para os movimentos de extrema-direita no Brasil. Então, assim, tem muita importância. E outra coisa, é muito importante que eles escutem todo mundo, que eles ouçam as mais diferentes frentes de opiniões, né? E eu acho que é importante ouvir a extrema-direita que faz essas acusações e ouvir as organizações da sociedade civil. Bom, o que eu participei, né, foi feito um relato, né, tanto na reunião de hoje, que o Instituto Vladimir Herzog esteve presente, quanto aquela que eu acompanhei, foi feito um relato onde o centro da pauta era justamente a violação, né, da liberdade de expressão, a agressão às liberdades de expressões promovida pelo grupo que quer ser ouvido. Né? Então, assim, a deputada Jandira Fegali, por exemplo, abriu a sua fala de uma forma muito sensível, dizendo o seguinte: olha, eu sou médica e eu não poderia deixar de começar minha fala, de falar sobre a pandemia que matou 700 mil brasileiros e, sendo desses, 500 mil poderia ter sido evitado. E isso aconteceu por conta da desinformação, isso aconteceu por conta, né, do gabinete do ódio, né, por conta de todo o movimento de extermínio de uma parte da população brasileira.
né? E quem estava por trás disso? Muitos desses parlamentares que estavam se vangloriando do ponto de vista de acusar o Brasil de falta de democracia e de censura, e que eles se autodenominam como os grandes defensores da democracia e da liberdade de expressão. Então, assim, tentar colocar para ele, né, o que aconteceu no Brasil. A pandemia foi um episódio, mas o 8 de janeiro ele é outro episódio, né, que contou com uma mobilização importante da sociedade, né, brasileira, mobilizados pelo bolsonarismo, que acreditaram e acreditam num grande movimento de desinformação e de fake news, né, que acabou promovendo parcela, né, mobilizando parcela dessas pessoas que acreditavam em tudo que eram dito nas redes sociais e assim por diante. Agora, nós não podemos falar da tentativa da armação, né, de assassinato do presidente da República, do vice e do ministro Alexandre de Moraes, do homem-bomba, né, da explosão, né, daquele carro no aeroporto. Quer dizer, um conjunto, né, de situações, né, que foram promovidas justamente com o apoio da desinformação. Então esse é um pouco o quadro que foi levado, hoje se reproduziu a partir de uma leitura das organizações de sociedade civil, né, onde se levou preocupações sobre o assédio judicial que existe no Brasil. É um negócio absurdo. Para você ter uma ideia, tem mais de 900 ações jurídicas que envolvem jornalistas, né? Dessas, 600 delas são de assédio judicial, né? A grande maioria, quase 500 delas, ela é do período do Bolsonaro, né? do governo Bolsonaro. Quer dizer, jornalistas que são ameaçados, que são não só ameaçados, mas eles acabam sofrendo, né, denúncias na justiça para que seja respondido judicialmente sobre aquilo, né? Eu não tô sabendo se vocês estão no ar ou caiu. Estamos no ar, sim, aqui estamos te ouvindo, Rogério. Mas o que eu queria te perguntar, depois da primeira pergunta da Roberta, você fez esse resumo e essa análise, né, sobre tudo o que aconteceu, um panorama para a gente até entender, né, o que estava em jogo nesta visita. Afinal, quando sai um relatório, claro, você não está lá na OEA para saber, mas o que vocês supõem? Né? Vai sair rapidamente, essas coisas costumam ser demoradas, né? Ele é um relator para a questão de liberdade de expressão da OEA. Qual é o impacto que isso pode ter? Para quando que a gente pode esperar um relatório do Pedro Vaca, que é um colombiano, né? Ele é colombiano de origem e trabalha para a OEA. O que a gente pode esperar? Vai ter, e pode ter influência, a gente ficou aqui cogitando, mudou o cenário internacional, entrou o Trump lá nos Estados Unidos, né? Isso pode ter influência, pode ter pressão de uma extrema-direita para incluir no relatório coisas que a extrema-direita quer, o Trump quer e os bolsonaristas também? Bom, o relatório, normalmente, ele leva muito tempo para sair. Ele é produzido num processo de muita escuta, muita elaboração, depois vem complementações, né? E um relatório, tem relatório que demora 3 anos para sair. Né? Relatório, mas uma média de 2 anos, né, 1 ano. Eu acho que vai ter muita pressão para que saia antes desse relatório. É um cálculo político. Eu, particularmente, acho que a vinda do relator veio num momento muito complexo, muito difícil. Eu não sei se é o mais apropriado, porque, na verdade, ele vai ter muita dificuldade. Eu acho assim, se ele produzir um relatório muito adequado, né, a partir da escuta, e eu acredito que ele vai produzir um relatório muito adequado, né, porque ele ouviu muita gente, ele ouviu todas as forças políticas e organizações da sociedade civil de todos os lados, e ele tem elemento muito substancial, muito importante para produzir um bom relatório. Só que no relatório que eu imagino adequado e que ele pode produzir, né, ele pode ter problema com os Estados Unidos, né, porque geralmente ele vai se contrapor à ideia que os Estados Unidos têm
né, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque os Estados Unidos vem com uma fome muito grande de polarizar, né, e puxar os organismos, né, para a extrema-direita. E eu acredito, o Pedro Vaca, toda a notícia que eu tenho da sua trajetória, ele é uma pessoa que tem um perfil extremamente técnico e ele é digamos assim, um autônomo, né, e que vem com essa tarefa de escutar e produzir um bom relatório. Mas ele pode, e eu acho que ele vai sofrer muita pressão para ser influenciado na produção desse relatório. Eu espero, eu acredito que ele resista, né, a esse assédio e consiga produzir um relatório importante. Agora, dependendo do resultado, é evidente que ele pode ser também produzir efeito, incidências sobre política, sobre as eleições do ano que vem. Eu não acho isso positivo, né? Seria positivo num quadro normal da política, onde que um relatório desse pode promover um bom debate democrático com todos os setores, né, da sociedade, para que o Brasil possa ir adequando o seu rumo no que diz respeito à liberdade de expressão. Mas o fato é que o mundo está muito polarizado, e agora com a vitória do Trump, a coisa fica muito mais difícil e muito mais complexa. Sim. Então, assim, eu tenho dúvidas, né, se o relatório ajudaria nesse momento, diante desse contexto tão polarizado e tão difícil. Exatamente, Rogério. Se o relatório vai chegar ao tempo, né? Pelo jeito, parece que não. Tá certo, então. Super obrigada, viu, por participar com a gente aqui do N2. Pois não? Se você me permite, eu queria levantar um ponto que é muito importante, né? Que eu acho que a gente tenta, às vezes, não percebe. A extrema-direita, ela, desde a eleição, estou falando do Brasil, mas isso acontece no mundo todo. E quando a gente fala da extrema-direita, a gente não pode esquecer que ela cresceu na Alemanha, na Hungria, nos Estados Unidos, no Chile, no Paraguai, na Argentina, né? Então, assim, é um movimento internacional. E é interessante observar que os atores, né, alguns atores, eles aparecem nesses movimentos nos mais diferentes países. Tá? E eu cito Steve Bannon, tá? Esse cara que trabalhou na comunicação do Milei, né? O Eduardo Bolsonaro. Então, assim, você identifica o Elon Musk, né? Você identifica alguns atores nos mais diferentes países. Isso significa que há uma articulação internacional da extrema-direita para desestabilizar as democracias no mundo. Está cada vez mais nítido. E o que é interessante é que, antigamente, eles promoviam, né, uma guerra, um golpe militar, né, paramilitar. Assim, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão se apropriando das instituições democráticas para destruir a democracia. Sim. Eles estão se apropriando das instituições do próprio Estado, do próprio governo, seja ele o parlamento, o setor judiciário. Tá? No governo, veja bem, eu achava que destruir, acabar com os direitos humanos. Né? Não, eles pegaram o Ministério dos Direitos Humanos e eles ressignificaram o Ministério dos Direitos Humanos, mudando completamente o seu fim, né? Os valores da família e assim por diante. Na questão da liberdade de expressão é a mesma coisa. Eles se apropriaram da nossa narrativa de defesa da liberdade de expressão para acusar gente que não respeita a liberdade de expressão e nem a democracia. Então é importante entender esse movimento, que ele está muito presente no Brasil, mas em todas as partes do mundo, como parte da estratégia da desestabilização das próprias democracias. É isso, Rogério. Muito bom. Bacana. Obrigada, viu, por essa reflexão final e um bom final de semana para você. Obrigado. Boa noite. Obrigado para vocês também. Um abraço. Boa noite, querido. Obrigado. E olha só, falando em golpismo, né? Continuam a sair a conta-gotas, né, informações do que poderá vir por aí com a denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 39 por tentativa de golpe.
Hoje, deixa eu beber uma aguinha aqui, que eu engasguei. Quer uma ajuda, Roberta? Enquanto a Roberta aí se recupera, hoje a Mônica Bergamo, né? A jornalista Mônica Bergamo publicou que a denúncia está praticamente finalizada, enquanto a Roberta se recupera aqui. Nossa. É que falou em Bolsonaro, 28 anos. Estou saindo agora. Segundo a Mônica Bergamo, a denúncia deve ser dura com o enquadramento de Bolsonaro em diversos crimes. O foco deve ser a acusação de que Bolsonaro liderou uma organização criminosa e os crimes podem somar 28 anos. As investigações sobre desvios de joias e cartões de vacina devem ficar para outro momento. Então é 28 anos... Sem joias. Sem joias e sem vacina. É 28 anos só no golpe. O Bolsonaro que se prepare. Porque e os bolsonaristas na real, assim, o golpe é mais grave. Sim. É porque na compreensão popular, o roubo de joias talvez é mais policialesco, dá mais uma bela série. Tem uma aventura aí, tem um presidente da República que passa a mão em joias, desvia, vai para Miami, vai para Flórida. Então, é mais espetacular o roubo de joias. Tanto que pega mais na compreensão popular. Mas, de fato, alguém que tenta impedir a vitória de um candidato eleito de forma legítima, criar toda aquela confusão e tirar o poder dessa pessoa eleita na urna, insistindo até o 8 de janeiro, 8 dias depois da posse, isso realmente é muito mais grave, isso é muito impactante, né? E não é à toa, Roberta, que por isso mesmo que o Bolsonaro está se mexendo, Exatamente. Conversando com vários atores. Está sentindo, você vai trazer isso, está né? quente e ele está se articulando, sim. Como você comentou no começo do programa, que ele teve um encontro sigiloso com o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. Isso na semana passada, na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. E o assunto foi qual, Chico? Anistia. Né? Ele costuma dormir lá no Palácio dos Bandeirantes quando vem para qualquer encontro em São Paulo. Por isso que ele estava nessa ala residencial. Ele é hóspede de luxo do Tarcísio. Boa. E essa informação, só para finalizar aqui, foi publicada pelo jornalista Gerson Camarote. Tá sentindo, né? Assim, fica muito claro, porque esse momento vai chegando, né? Enfim, com as notícias que a gente tá lendo e a informação que chega ventilando ali pela PGR, que inclusive está pronta. Está pronto. Né? Então... Olha, você falou do Gerson Camarote, que é do G1, né, da Globo. O UOL deu a manchete nos seguintes termos: Bolsonaro supera divergências pessoais e pede a Kassab apoio para a anistia. Então ele foi lá pedir arrego para o Kassab. Kassab, me ajuda aí. Me ajuda aí, Kassab. Porque eu acho que a tentativa agora realmente anistia. E acho que o Bolsonaro, quanto mais ele embaralha o jogo, e quanto mais ele fala... Eu vou até o fim, eu vou me lançar candidato, e se eu não for, vai ser meu filho. Ele preocupa a direita, porque o Kassab, a turma da direita, gostaria de ter o Bolsonaro mais calmo para poder ter um candidato único. Ele usa esse poder que ele sabe que ele tem, e ele tem apoio, tem 30% até mais de votos, para dizer, olha, se vocês não me ajudarem, eu embaralho o jogo de vocês e o Lula ganha de novo. Eu faço uma confusão medonha, coloco alguém da minha família e não deixo vocês ter paz hora alguma. E não há paz... se o Bolsonaro tem alguém da família ali no meio o tempo inteiro. Você vai ter uma direita totalmente fragmentada, uma complicação miserável, tira até do aventureiro, teremos o aventureiro, não sei se o Marçal ou o Gustavo Lima, mas essa cota de aventura na eleição do Brasil, desde 2018, ela é cativa, teremos esse nome. Então, vai criar uma confusão do lado da direita gigante. Quem vai chegar no segundo turno representando a ala da direita? Só chega um, normalmente. Então, pode ser um representante da direita tradicional? Porque, veja, Roberto, tem um cenário em que pode ter um representante da família Bolsonaro, um representante da direita tradicional, pode ser o Ratinho Júnior, o Caiado, um desses aí, né? E um aventureiro, como diz o Chico. Então tem 3 nomes da direita. A tentativa do Kassab, ele está operando, eu imagino, para isso, é tentar unificar esses nomes. Ou não, se o Lula se recuperar, o Kassab fica quieto em São Paulo e embarca na reeleição do Lula. Então esse é o cenário. Por isso que o Bolsonaro foi lá
fazer esse encontro reservado com o Kassab. Ele está sabendo que a hora dele está chegando. E é um xadrez, né? Porque de Kassab a gente nunca sabe o que vem. Nunca né? sabe. Então ele pode ajudar o Bolsonaro, continuar ali no governo, já pensar na... Mas né, ele já teve uma vida mais fácil, Kassab. Agora ele está complicado de fato, porque se o Lula estivesse lá em cima de... Ele já teria decidido pro lado do Lula, se tivesse com a eleição na mão. Mas ele não tem a direita forte também, ele vai ter que pensar muito até lá. Tá certo. Vamos voltar a falar, né, de Lula, porque hoje ele falou para a Rádio Clube do Pará e não foi só sobre a reeleição e farmácia popular que ele falou, não. Ele já mostrou esses outros trechos, né? Exatamente. Lula comentou sobre as taxações anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula disse que vai tomar atitudes recíprocas e, se for o caso, acionar a Organização Mundial do Comércio. Vamos ver. Enquanto os Estados Unidos estiverem nessa relação com o Brasil civilizada, harmônica, está tudo bem. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Sabe? Nós não queremos guerra, nós não queremos, sabe, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Olha, se o Trump tivesse esse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. É isso, o Lula mais uma vez sinalizando que o Brasil não vai fazer marola, né? Porque o estilo do Trump é declarações barulhentas, ameaçar anexar o Canadá, depois mudar o nome do Golfo do México, Groenlândia. tomar a Groenlândia e tal, né? Canal do Panamá. A sorte da gente, a gente está um pouquinho mais longe, então ele não tem tanto problema. Mas a tradição da diplomacia brasileira é essa, trabalhar mais em silêncio e buscando acordo, né? Até porque o Brasil não tem força militar, tem peso geopolítico e econômico, mas não tem uma força militar de uma Rússia, de uma China, para se impor. Então tem que tentar na negociação e para o Trump tem que ser bom para o Trump também negociar com o Brasil, né? Ele vai brigar com todo mundo? Ele pode mostrar, até com o Brasil lá me entendi, né? Então o Brasil deixa aberta essa porta e é a fala do Lula nesse sentido, né, Chico? Eu acho que se a coisa endurece mais, a saída do Brasil, como é líder do BRICS no momento, é seguir em bloco. Se vai mais para a guerra, é guerra em bloco, guerra no comando do BRICS. Até agora, parece muita espuma do Trump. Muita fumaça, né? Quem faz negócio não sentiu ainda, não houve ainda um efeito prático, então a gente vai conversar disso um tempão. Agora, por outro lado, olha que interessante, o assessor especial, né, de Lula, que é o Celso Amorim, disse hoje que a melhor solução não é recorrer à Organização Mundial do Comércio. Amorim argumentou que a OMC foi enfraquecida pelo próprio, né, Trump, pelos estadunidenses, e defendeu que os países taxados por Trump se unam para discutir medidas conjuntas. A declaração foi feita durante uma mesa redonda na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Vamos ver. Many of the industries in the United States depend on the steel they buy from Brazil, so they are our allies. So we're talking to them to see if we can come to some negotiation. Negotiation is always better. But if it doesn't work, then we have to see what we can do. In the past, we would go to the WTO and ask for the dispute settlement mechanism to solve. But unfortunately, the U.S., that was in the first Trump government, but in a way it was weakening before already. Doesn't work, so we have to think. Maybe we can coordinate with other countries that are hit in the same way. Talvez seja uma boa também, né? Juntar todo mundo ali que sai enfraquecido e somar, porque, pelo que ficou claro aqui que ele disse, recorrer às instituições enfraquecidas pelos estadunidenses tem uma certa tendência aí, né, em jogo. Essa OMC, essa Organização Mundial do Comércio, acho que já foi para as favas, assim, nessa questão. Ninguém está acreditando mais nela. O Lula falou, a China também falou que vai recorrer, mas acho por uma coisa protocolar, porque é o fórum ali de mediação.
oficial. Mas não funciona. Tá que nem a ONU, Chico? A ONU que deixaram matar não funciona também. 40 mil palestinos até e nada, né? Nada. É isso. Pois Mas, assim, é o momento em que as instituições multilaterais, como costuma se dizer, ou seja, o OMC, o Rogério Sottile falou agora há pouco isso para a gente aqui, a importância, talvez, de ter o representante da OEA no Brasil, apesar dele achar que veio num momento em que ajudou a extrema-direita a fazer confusão, é fortalecer uma instituição multilateral, é não valer assim, vale a lei do mais forte, que é Estados Unidos, né? É a arma, é a força econômica. Não, vamos tentar valorizar as instituições multilaterais. Só que nós estamos num momento em que o governo dos Estados Unidos fala explicitamente que não. Saiu do Acordo de Paris sobre o clima, sai da OMC, diz que não trata mais com a OMC. Então, é um recuo para tempos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Só que agora numa nova configuração do mundo, né? Antes da ONU, antes da Segunda Guerra Mundial, era assim, cada um tinha o seu poder e tentava impor a sua força econômica e militar. Sim. Nós voltamos para esse tempo, só que agora com China e Rússia do outro lado, né? Então, nós estamos num momento... É por isso que é muito perigoso, que as instituições perderam. Já tinham pouca, né? Vamos falar a verdade, a ONU não tem capacidade de evitar um massacre, o genocídio como lá em Gaza, também não tem condição. A ONU não conseguiu levar os caminhões de comida até chegar nos palestinos. Então... Ou seja, fracasso total. Né, nem ação humanitária consegue mais. Nem ação humanitária, de verdade. Vamos falar agora sobre a polêmica da exploração de petróleo na foz do Amazonas, porque hoje o presidente Lula também foi questionado. E disse que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não seria contrária ao projeto porque ela é inteligente. A afirmação foi feita durante uma entrevista à Rádio Clube do Pará. Eu tenho certeza que a Marina jamais ela será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente e o que a Marina quer é o seguinte, não é que eu não quero fazer, é como fazer. Esse como fazer é uma coisa que eu quero, que ela quer e que você quer. Como fazer para a gente não ser predatório com a nossa querida Amazônia. E por isso que eu acho que a gente vai fazer, sabe, com muita responsabilidade, e se tiver petróleo, a gente vai ter mais dinheiro para fazer mais educação, mais saúde, mais tecnologia, mais dinheiro para contratar gente para o IBAMA, mais dinheiro para contratar professor, mais dinheiro para contratar médico e mais dinheiro para cuidar do Brasil. Marina Silva, aliás, discursou hoje no Pará, num evento com o presidente Lula. Ela falou da importância da transição energética, mas em momento algum mencionou a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Aí aparece ela ali, ao lado do presidente, né? A Marina está quieta em relação a isso, né? Sim. Não tem clima bélico. Embora tenda a ser contra qualquer tipo de exploração, ela hoje até ela citou, sou a favor da energia limpa, mas não partiu para o conflito político de forma alguma. É uma política muito importante, né? É uma pensadora em relação ao meio ambiente, é uma representante do Brasil dessa discussão em qualquer parte do mundo, mas ela está também cautelosa. Não foi para o conflito, acho que vai esperar estudos sobre a questão lá da Petrobras e deixar quieto por enquanto. E essa semana falamos da inflação, né, dos Estados Unidos, que pode rebater aqui no Brasil num aumento de juros. Sobe lá, reflete aqui. Mas hoje o IBGE divulgou uma boa notícia para a economia. A taxa anual de desemprego no Brasil foi a menor da história em 14 estados, isso no ano passado, em 2024. O IBGE já tinha divulgado, né, no dia 31 de janeiro, os registros, né, de menor taxa anual de desemprego. Ele já tinha anunciado o número de 6,6% de taxa anual de desemprego. Mas, né, hoje o IBGE trouxe esse número detalhado, um recorte por estado. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns desses estados que chegaram aqui pra gente. Vamos lá. Mato Grosso, liderando aí com 2,6% de taxa. Uma taxa bem baixa, né? O que vocês acham que deve ser a taxa do Mato Grosso, hein, Mato Grosso, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, estados do agronegócio, e Santa Catarina da pequena propriedade. Os três estados
muito vinculados à extrema-direita, né? Com muito sim. influenciados por discurso de extrema-direita, apesar de, provavelmente, com uma boa sensação econômica, porque com desemprego baixo. O que explicaria esse baixo desemprego no Mato Grosso? Eu não tenho essa explicação, Chico. Mato Grosso é agro. É agro, né? é o agro. É o agro. Mas o agro, assim, ele não vive aquele momento de recorde atrás de recorde. Não é uma hora também de... E também emprega muito pouco o agro, diretamente falando, né? Quase nada. Quase nada. Quase nada. É efeito da política econômica. É o efeito do que ocorre, que também o reflexo, você pega o Nordeste, as quedas são significativas. Embora tenha um índice de desemprego mais alto, mas essa queda é nacional. Essa queda é no país inteiro. Mas chama atenção, como o centro-oeste do Brasil e Santa Catarina também, com taxas menores do que a média brasileira. Você ia dar uma passada pelos outros estados, Roberta? Eu ia trazer a lista completa para a gente Vamos poder entender melhor, né? Enfim, falamos aí sobre o Mato Grosso, você já comentou aí sobre Santa Catarina também. Agora, essa coisa de desemprego nos estados é aquela coisa que é usada da seguinte maneira. Quando está muito baixo, o governador diz que foi ele que fez aquilo, como o Tarcísio já usou várias vezes. Quando está muito alto, diz a culpa é do Lula. Então, nunca o Lula vai faturar nisso, como deveria, né? Sempre o governador vai puxar para ele, não, aqui em Santa Catarina é porque eu sou bom governador. Nunca vai deixar o Lula faturar em cima disso. Embora a soma nacional é do Lula, né? Pois é. Continuando então aqui, Espírito Santo 3,9%, Minas Gerais 5%, Tocantins 5,5% e São Paulo com 6,2%. Todos esses estados com um desemprego abaixo da média nacional. A média nacional 6,6%, como você já citou. Então, nacionalmente, a média é a menor da história, 6,6%. Já é muito baixo, né? E vários estados com a média abaixo do 6,6%, incluindo São Paulo e Minas Gerais, né? Então, é algo realmente que chama atenção, mas, para mim, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul... Foram os que você mais... me chama muita atenção, porque é isso. O agronegócio gera divisas para o Brasil? Gera. Né? Bom, tem um monte de impacto ambiental, problemas. Eu estou falando do ponto de vista econômico. Gera divisas, né, dólares, exporta. Mas pouquíssimo emprego. Quem já foi para lá, você vai para Lucas do Rio Verde, áreas plantadas, você não vê ninguém trabalhando, porque é tudo mecanizado, terra plana, tudo mecanizado, pouquíssimo emprego direto. Mas gera renda e gera emprego indiretamente. Setor de máquinas, tem a loja que fornece máquina para o agro. Serviço, né? Porque acaba empregando um ou outro, mas não é visível esse emprego nesses estados do agro. Como assim também não é... hora nenhuma o agro salva a mesa do trabalhador com comida barata. Muito pelo contrário, porque acaba exportando tudo, não fica nada aqui para o Brasil. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar, então, sobre a pesquisa, fazer uma análise um pouco mais detalhada da pesquisa Datafolha. Juliano Medeiros vai estar aqui com a gente. Importante. A gente vai receber o Juliano para a gente entender um pouco sobre essa aprovação de Lula em todos os seus mandatos. A gente vai fazer uma análise aqui para a gente, enfim, tentar entender um pouco essa história, né? A gente supõe, né? Eu estava falando com gente, né? Eu falei com gente aqui do governo, que não quer falar em off, diz assim, os trackings do governo já indicavam essa queda. Né? Já indicavam essa queda, não foi uma surpresa. Ao contrário, o Lula está indo com toda a força para essa ofensiva. A gente até falou no começo da semana, Roberto, nossa, que né? Rádio para lá, evento aqui, vai para o Pará, vai para o Amapá, justamente porque percebeu, os números começaram a bater lá, antes do Datafolha. Ou sai da toca, ou você vai ter um problema ainda mais sério. Então, não é uma surpresa para quem está lá dentro do Palácio monitorando, porque eles têm trackings, assim como em campanha eleitoral. Mas vamos daqui a pouco trazer o Juliano Medeiros. Juliano já está ok. Já está? Já. Para falar sobre isso. Vamos lá. Consegue entrar, Juliano? Boa noite, seja bem-vindo. Bem-vindo, Juliano. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer estar com vocês aqui no ICL mais uma vez. Boa noite, querido. Vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa Datafolha, vamos trazer alguns detalhes, vamos fazer um recorte agora por renda, vamos olhar juntos aí para você comentar com a gente. Vamos ver a porcentagem de eleitores que avaliam o governo de Lula como ótimo ou bom agora por renda, tá? Até 2 salários mínimos, né? Antes eram 44% e agora 29%. Decréscimo aqui. De 5 a 10 salários mínimos eram 25%, também caiu aqui para 18%. Estou falando da avaliação do governo Lula, tá? Quem recebe mais de 10 mínimos avaliava com
32% como bom ou ótimo, e hoje são 18%. Outro decréscimo aqui. E de 2 a 5 salários mínimos eram 25% e caiu para 17%. E, Juliano, olhando aqui esse gráfico, a gente vê que a queda mais significativa foi para quem recebe até 2 salários mínimos, né? Esses dados são muito preocupantes, né, pessoal? Primeiro porque mostra que, apesar da economia estar vivendo um momento relativamente bom, controle da inflação, boas taxas de emprego, mesmo se você considerar a inflação que não está concentrada nos alimentos, né, a inflação de serviços, por exemplo, de preços administrados, a situação não é de descontrole, a gente não está vivendo uma inflação descontrolada há lá anos 80, há lá começo dos anos 90, mas mesmo assim a concentração da inflação, sobretudo sobre os alimentos, está pesando no bolso dos mais pobres. E é difícil, o governo está buscando alternativas, mas é difícil porque essa inflação ela está relacionada especialmente a 2 fatores. Um que é o fator do clima. O clima está mudando no mundo, está mudando no Brasil, está impactando as safras. A gente teve aí, nos últimos anos, estiagens prolongadas, cheias, enchentes, inundações que comprometeram parte da produção de produtos que são super importantes para o consumo dos brasileiros e das brasileiras. Então isso é um fator que impacta muito o preço dos alimentos. O outro fator é o câmbio, que também tem fatores nacionais, mas nesse momento principalmente fatores internacionais, uma valorização do dólar frente ao real que não é fácil de resolver, que exige medidas estruturais de médio prazo, que não se resolve rapidamente, e também o desmonte dos estoques reguladores, que são aquela quantidade de produtos produzidos no campo que o Estado guarda para quando há um aumento da demanda de alimentos. Quando mais gente quer comprar alimentos, para que isso não gere uma pressão inflacionária, o governo libera esses alimentos que estão estocados para poder fazer uma espécie de controle de preços, sem precisar impor o controle de preços, né? Faz isso dentro da lógica da oferta e da procura. O Bolsonaro e o Temer desmontaram a Conab, que é a empresa que cuida desses estoques, desmontaram completamente a política de estoques regulatórios e, portanto, o governo está com dificuldade de manejar o tema da inflação de alimentos e isso está pesando, é certamente o principal fator que está impactando na avaliação do governo, para além, né, do rescaldo, vamos dizer assim, da crise do PIX em janeiro, né, e de outros momentos difíceis que o governo viveu nesse início de ano. Agora, Juliana, a gente dizia aqui, né, no começo do programa, até antes de você chegar, que essa saída do Lula para campo, né, a gente viu nas últimas 2 semanas, foi nítido, né? Entrevistas da Rádio de Minas, Rádio na Bahia, depois foi para o norte, onde ele está agora, Amapá e Pará, conversou com os prefeitos em Brasília, então ele saiu do palácio, está indo para fora, né? Isso me parece, pelo menos com o que eu conversei aqui de dentro do governo, que já é uma reação porque as pesquisas internas já mostravam que estava havendo problemas. Agora, nesse nível que apareceu no Datafolha, ainda não tinha surgido. Você acha que isso pode ter um impacto político para a formação das alianças para 2026? Isso já pode começar a acontecer do tipo, setores do centrão, do centro olhando, não sei não, o Lula talvez não chegue forte, vou pular logo para o outro lado. Você já observa essas movimentações? Por exemplo, a gente estava noticiando que o Bolsonaro veio se encontrar com o Kassab aqui em São Paulo, pedindo anistia. Como é que você vê esse xadrez da economia para a queda de popularidade, para a política, olhando para 2026? Rodrigo, esse é um tema que tem relação direta com a questão econômica, né? Porque, obviamente, o desgaste do governo e a percepção desse desgaste nas pesquisas vai também influenciando no xadrez político. Esse ano já tinha saído uma pesquisa ruim para o governo, que mostrava já uma queda na aprovação do governo, um aumento da reprovação, mas na sequência saiu a pesquisa Quest, que mostrava os cenários eleitorais onde o Lula vencia todos os seus adversários. Isso criou um certo alívio até, e eu diria que até mesmo uma folga, uma margem aí para o governo poder acelerar o seu processo de recuperação de popularidade. A verdade é que o presidente Lula continua liderando os cenários eleitorais, mas isso também pode ser impactado pela percepção das pessoas em relação ao governo. Ou seja, se o governo é mal avaliado, isso pode reverberar também na intenção de votos do presidente Lula, que ainda segue o favorito, mas que daqui a pouco pode aumentar o número de indecisos, pode aumentar o número de pessoas
que estão ali, como a gente diz, estacionadas, esperando para poder fazer as suas apostas. Agora, tem um impacto adicional, Rodrigo, que é o impacto na reforma ministerial. Sim, o Chico a informação falava que a disso. gente tinha até recentemente é que o presidente Lula não faria uma grande reforma ministerial. Faria ajustes pontuais, né? Se fala da ida da minha amiga Gleisi Hoffmann lá para o Ministério das Mulheres, ou para o Ministério, ou para a Secretaria-Geral da Presidência. Houve a troca do Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira, ou seja, alguns ajustes pontuais, né, para fazer uma dinâmica de maior rendimento, vamos dizer assim, de entregas do governo. Eu passo a acreditar que tem uma tese dentro do Palácio que pode ganhar força, que é a tese de que o governo tem que dar mais espaço para o Centrão. Né? Essa tese convive com uma outra tese, que é a tese de que dar mais espaço para o Centrão não vai resolver o problema, porque o problema do governo não é de alianças políticas, é de entrega. Se ele conseguir entregar e comunicar melhor as entregas, o governo não vai ser dependente do Centrão. Que, portanto, encher o governo de deputado corrupto do Centrão vai, na verdade, dar dor de cabeça. Então, essas duas teses, elas estão, digamos assim, em disputa dentro do Palácio. Né? Até agora, vem ganhando a tese que diz que é melhor não fazer uma grande reforma, fazer uma reforma mais pontual, né? E avaliando o desempenho dos ministros atuais. Né? E uma tese que diz que tem que fazer mudanças mais radicais. Talvez esses números fortaleçam essa segunda tese, né? Ô, Juliano, eu já vou passar para o Chico, mas só porque... Por favor, tem a ver com o assunto que ele chama acabou esses de falar. números aí, sim. O Juliano falou de outras pesquisas recentes que mostram também queda de popularidade, a Quest e a Atlas, mas indicam que o Lula ganharia dos adversários no cenário eleitoral. O Datafolha não trouxe esse cenário eleitoral. Mas olha, essa que está na tela é a pesquisa Atlas, viu, Juliano? Não é nem o Datafolha nem a Quest, é a Atlas, que saiu esta semana, com os cenários eleitorais. Lula contra Tarcísio, leve vantagem para o Lula, mas é um empate técnico. Lula contra Bolsonaro, vitória do Lula. Isso aí são cenários de segundo turno. Lula contra Caiado, vitória do Lula com folga. Lula contra Eduardo Bolsonaro, vitória do Lula com folga. E a mesma coisa, Lula contra Pablo Marçal. Repito, você que está aí nos acompanhando, só nos ouvindo, olha agora na tela, são os resultados da pesquisa Atlas desta semana. Sempre fazendo a ressalva, Chico, que com isso a gente não quer dizer, então tá tudo bem pro Lula, ele tá ganhando de todo mundo. Não, tem um sinal amarelo aceso, mas tem esse cenário também político, Chico, e aí passo para você. É um cenário que o Datafolha não pesquisou, só ficou na popularidade, mas voltando à questão da reforma, Juliano, eu havia falado aqui no começo que talvez o governo já vá para uma frente ampla na própria reforma, mas temos um problema hoje, né, que os ministérios não são mais atrativos nem para o Centrão. É muito mais importante você ficar desviando grana nas emendas, pegar um bom duto de emendas ali na Câmara do que você ir para o ministério que não tem verba. Então, o perigo, ao meu ver, é que o governo tenha que rifar um dos ministérios que são assim, que eram até então inegociáveis, como saúde e educação, por exemplo. Então, o meu temor é que tenha que rifar coisas... Aí sim, porque se você mexe com educação e saúde, tem muita grana e que são representativos, você já levanta, acende o olho do Arthur Lira, o olho do Centrão, do Alcolumbre, do Hugo Mota, todo mundo, opa, aí nós queremos. A pergunta é, Alcolumbre e Hugo Mota revertem voto para o Lula em 2026? Eu acho que não. Essa pergunta que... acho que não, aí seria só para facilitar o jogo do Congresso. Mas... Sei lá, tem a bandeira do Lula, que é o imposto de renda. Bom. A isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, se você faz um acordo com os caciques do Congresso, falei cacique, mas acho que é até incorreto hoje falar cacique, né? Sei lá, com os manda-chuva, as raposas lá do Congresso, você teria uma possibilidade de aprovar isso. Aprovar isso, você passa a ter um governo com bandeira. Que está faltando. Um governo com marca. Então já mudaria o jogo. Enfim, né, Juliano? Acho que o governo vai ter que vender mais coisa aí para correr atrás do prejuízo. Vai ter que vender o almoço para conseguir jantar, do jeito que está indo, viu?
E o problema fundamental, gente, é que o Centrão, os únicos ministérios que interessam para o Centrão são esses que o Chico mencionou aí. Saúde, que tem grandes contratos públicos e capacidade de gerir entregas muito rápidas, né? Ambulâncias, equipamentos, com alto impacto na vida das pessoas. Saúde, educação também tem contratos grandes, sobretudo na FNDE, e o Ministério do Desenvolvimento Social, que desde que foi criado sempre teve um petista à frente do Ministério, né? Hoje o ministro Wellington lá do Piauí, que é o ministério que cuida do Bolsa Família e de boa parte das políticas sociais. Essa semana teve aí denúncias envolvendo o programa Cozinhas Solidárias, coisas muito pequenas, muito pontuais, mas que a extrema-direita fez muito barulho, fez barulho no Congresso Nacional, fez barulho nas redes sociais, né? Tentando ressuscitar o fantasma da corrupção. É um tema sensível. Eu, em princípio, tendo a achar, como o Rodrigo, que uma aliança fortalecida com o Centrão, ela pode realmente trazer muitos riscos, né, implicar em muitos riscos, seja riscos mesmo de escândalos, porque é uma turma que vai aproveitar os meses que restam de governo, né, os 20 meses, 21 meses que nós temos pela frente, para, né, raspar o tacho, como se diz na terra do Chico Sá, ou pode ser também, né, espaços que despotencializem a esquerda, porque a esquerda também tem que eleger seus deputados, seus senadores, tem que ter peso para eleger seus governadores. Imagina entregar o governo quase que todo, ficar com o presidente e o ministro da Fazenda e entregar o resto para o Centrão. Será que vale a pena, gente? Bom, temas para a gente debater aí nas próximas edições do ICL. Para longas conversas, Juliano. É isso aí. E olha, segundo o site Metrópolis, o chamado mercado comemorou a queda de popularidade do Lula. Tem gente no mercado dizendo que a pesquisa influi na queda do dólar e na subida da Bolsa hoje. Influiu, na verdade, na queda do dólar e na subida da Bolsa hoje. Ué, o dólar vinha caindo já há séculos. Olha lá, a manchete aqui, ó, pra gente dar uma olhada. Coloca a manchete, isso aí. Dólar cai, Bolsa sobe, mercado comemora a queda de aprovação de Lula. Mas esse é um cenário que já vinha correndo. Isso aí eu acho que é uma certa forçação. É delírio do BTG. É delírio do BTG. A nossa Débora Maganha, que é a nossa colunista de economia, apresentadora do programa de economia aqui do ICL, disse que a forçação não está nada, né? Porque já vinha, inclusive hoje, o dólar vinha recuando antes da pesquisa da Datafolha. Então, é um movimento que vem de algumas semanas depois daquela revoada ali de dezembro, né? Que foi aquele pico que passou de 6,27 e tal, né? Então, não é alteração nenhuma. Aí também não vamos exagerar a esse ponto, né? Aí estão indo pro... O dólar já vinha caindo há Já foram mais de 10 quedas seguidas. Mas posso aproveitar, só aproveitar a experiência e os contatos que o Juliano tem no meio político. Ele falou desses movimentos no Centrão. Mas e o Kassab, hein, Juliano? Você consegue... A gente estava aqui tentando decifrar o que vai fazer o PSD do Kassab. A leitura que a gente tinha conversando com algumas pessoas aqui era de que o Kassab, prioritariamente, não queria o Tarcísio candidato a presidente. Acha que é um risco muito grande, preferia apostar em São Paulo. Com essa pesquisa, você acha que o Kassab já começa a botar um pezinho e começar a, pelo menos, cogitar a possibilidade de adiantar o plano 2026? Isso também é um fato para a gente levar em conta, né? Para ele, pessoalmente, acho que era melhor o Tarcísio ficar em São Paulo, mas se o cenário começa a se consolidar dessa maneira, o Lula um pouco mais fraco, se ele não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar do lado da direita, né? Acho que essa é uma leitura também para a gente prestar atenção, né? É cedo para dizer, né? O Kassab, como todo apostador, vai deixar para colocar suas fichas por último. Não vai ser o primeiro a colocar as fichas em ninguém, né, Rodrigo? Então ele vai esperar, até porque tem cacife, né? Quem tem menos cacife é que sai na frente para tentar garantir o seu lugar, né? Então, sei lá, o Paulinho da Força, o outro desses partidos aí de aluguel da centro-direita brasileira já estão tentando se acomodar de um lado ou de outro. O Kassab tem muito cacife, ele pode esperar a melhor oferta para daí fazer as suas apostas lá na frente. Mas eu não tenho dúvida, o Kassab não tem nenhum compromisso ideológico com quem quer que seja, eu não tenho nenhuma dúvida de que se a situação do presidente Lula, em termos eleitorais, começar a se deteriorar, começar a se tornar mais difícil, que ele muda as fichas dele. Hoje as fichas são Kassab em São Paulo, Lula no governo federal, mas isso pode ser alterado rapidamente, sem nenhuma dúvida. O Kassab vai ser dos últimos a se decidirem. Tem um ditado em Brasília, Rodrigo, que diz o seguinte: se o Kassab estivesse jogando de um precipício
você pode se jogar também, porque alguma coisa boa tem lá embaixo. É a piscina. Ele é conhecido como um grande apostador. Então, ou também tem outro que é o seguinte: se o mundo estiver acabando e o Kassab estiver correndo, siga ele, porque ele sabe a saída. Então, é um sujeito muito perspicaz desse ponto de vista das suas apostas, né? Ele vai esperar para ver se a situação do presidente Lula se mantém nessa dificuldade, se melhora. E tem muita coisa para acontecer, gente. A safra vai melhorar de alimentos esse ano, essa é a expectativa. Os estoques regulatórios vão ser reequilibrados, a inflação pode continuar numa tendência aí de controle. A gente pode entrar em 2026 muito diferente desse sufoco que a gente está vivendo no começo de 2025. Um ano é muito tempo na política, vocês sabem disso melhor que eu. Muito bem. Boa. Obrigado pelo seu otimismo nessa sexta-feira à noite, Juliano. Estamos aí. Obrigada, viu? Bom final de semana para você. Eu estou publicando agora, se alguém quiser saber mais sobre esse tema da inflação dos alimentos, eu publiquei um artigo hoje, junto com a Fernanda Lima, que é uma economista bastante importante e que trabalha hoje numa empresa do mercado, mas que é uma economista progressista. Ela é economista deixa eu pegar o nome certinho aqui, economista-chefe na Barra Peixe Investimentos e mestranda em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. A gente publicou um artigo hoje lá no site Brasil de Fato, estou publicando nas minhas redes agora, Juliano Pessol, para que vocês também possam ter mais informações sobre a alta dos alimentos, e vou passar para o nosso diretor aí, o Rogério Jordão, para ele publicar nas redes e também no site do ICL. Valeu, Juliano, obrigado. Obrigado, meu caro. Bom final de semana para você. Obrigado. Acho que é importante esse último trecho do Juliano, de que há muita coisa para acontecer. A queda de popularidade é um fato, está refletindo 2 meses terríveis do Lula, foram os 2 piores meses do governo. Aliás, nesse meio tempo ele foi parar no hospital, né? Então o Lula teve também essa especulação em relação à saúde dele, teve a questão do mercado e de que está descontrolado, o descontrole fiscal, teve a crise do PIX e a crise dos alimentos, tudo junto durante 2 meses, né? Novembro, dezembro do ano passado até janeiro deste ano. O que o Juliano está dizendo é que o cenário pode estar começando a melhorar, né? E o Lula saindo do palácio também é um sinal de que as coisas podem melhorar aí na comunicação, na agitação política e tudo. E vamos ficar de olho nessa reforma política. Foi interessante a leitura que ele trouxe também. Sim. A reforma ministerial, aliás, desculpa. Suspense total agora na reforma. Mas acho que vai ser mais radical do que se imaginava. Sim. Mas eu acho que não tem uma receita pronta para o governo Lula, mas começou a fazer o que deveria estar fazendo há mais tempo. Todo dia, primeiro, está na rua e, segundo, anuncia uma coisa. Todo dia tem um atrativo. Hoje foi farmácia popular, mas vem tendo uma coisa por dia, está ocupando essa pauta. E não só na corda e levando porrada. Sim. Isso já é uma alteração significativa. É porque o Lula ficava fazendo um feijão com arroz e dependendo das notícias contra o Bolsonaro que vinham da justiça, né? Só se defendendo também, Se né? defendendo e falando assim, bom, tá no 0-0 e a justiça tá batendo no bolsonarismo, com isso ele vai cair. Não foi suficiente. Passaram-se 2 anos. Eu estava lendo o artigo do Walter Pomar, que é dirigente do PT também, ele dizendo, vai piorar antes de melhorar. Vai ter que piorar antes de... Já começou. Sim. É isso. Então agora, vamos melhorar, é isso? Tem a possibilidade de melhorar. Vamos torcer para que Vamos ver. sim. E olha, comunidade, ontem tivemos a nossa aula inaugural da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo e foi um sucesso. Milhares de pessoas acompanharam ao vivo Gessé Souza, Renato Janine Ribeiro e Eduardo Moreira debaterem sobre temas fundamentais para entendermos as raízes da desigualdade no Brasil e como a extrema-direita explora os mais vulneráveis para se fortalecer. Essa foi uma amostra, do tipo de discussão que nós teremos no nosso curso de pós-graduação do ICL. Se chama Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. E o Gessé Souza deixou um recadinho para a gente. Turma, aula magna, a vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico. Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal,
Assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento. Então é isso, aproveite o replay, porque já são mais de 3.500 alunos e alunas matriculados nessa primeira turma de pós do ICL. E para você que quer fazer parte, né, dessa revolução, aproveite para assistir o replay. Vou reforçar aqui, porque a aula inaugural de ontem foi incrível. Eu assisti, Roberto. E esta é a última chamada. Eu também vi. Que maravilha, hein? Muito boa. O Gessé e Renato Janine Ribeiro juntos. E eles são dois dos vários professores, craques, né? Marilena Chauí, Ladislau Dobor, para falar sobre economia. Muniz Sodré, que veio aqui essa semana. Então tem gente de assim, um naipe variado, mas gente muito forte da academia. Vale muito a pena. Eu recomendo que você assista esse replay e, a partir dele, tome a decisão de se inscrever na pós-graduação do ICL. Mais de 3 mil pessoas já estão inscritas. Mais de 3.500 3.500 já? É. Nós vamos bater em quase 4 mil, vocês vão ver só. Vamos lá. Sensacional. E o link para inscrição? icln2.com.br. icln2.com.br. Corra para curtir esse replay, porque é por tempo limitadíssimo, para você ter um gostinho da pós do ICL, e a gente tem certeza que você vai se apaixonar. É isso? É isso, Roberta. Fechamos nessa sexta-feira? Obrigada, Rodrigo. Obrigado a você, ao Com a Chico. palavra, Chico Sá. Vamos lavrar a ata e liberar a Jurubeba. Por Liberado. favor, merecemos, né? Todos nós. Inclusive o Nassif, que teve um problema, não apareceu hoje, mas mandou avisar que semana que vem... Tá está de liberada a Jurubeba, Começou na Nassif, para Jurubeba você mais também. cedo. O Nassif começou mais cedo na volta. Jurubeba. Começou mais cedo. Abriu os trabalhos. Obrigada a todo mundo Bom pela fim de companhia. semana. Um bom final de semana. E a gente se vê aqui no ICL. Turma, aula magna. A vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico. Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal, assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento. Olha, na próxima segunda, nós vamos entrevistar aqui no ICL uma deputada das mais fortes desse país, Érica Hilton, de quem eu sou fã absoluto. Vale a pena, Érica? Vale a pena. Tem que valer. Vale a pena. Mas é difícil. Sempre foi, mas vale a pena. E a gente vai conhecer a história dela. Uma história dura, mas gigantesca e fantástica. Você não pode perder. Ligue lá, logo à noite, depois do N2, do ICL Notícias, segunda edição, nos canais do ICL Eduardo Moreira no YouTube. Fique de olho.